Bom, vou começar com uma oração e aí em seguida vai começar com a nossa aula hoje. Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado, Pai, por poder fazer parte do seu reino. Quero muito agradecer esta manhã, todos os irmãos aqui, Pai, podendo glorificar o seu nome, engrandecer o seu nome. Que o Senhor possa estar aqui conosco essa manhã também, tocando nossos corações. E o Espírito Santo deixe tudo em suas mãos para que você guie a aula da melhor maneira possível. Obrigado por esse dia, em nome do seu Filho, que eu oro e agradeço. Amém. Bom, vou começar com uma leitura aqui. A integridade dos justos guia, mas a falsidade dos infiéis os destrói. Os planos dos justos são retos, mas os conselhos dos ímpios é enganoso. O caminho do insensato parece-lhe justo, mas o sábio ouve os conselhos. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o seu espírito. Consagre ao Senhor tudo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor faz tudo com propósito, até os ímpios, para o dia do castigo. Em seu coração o homem planeja seu caminho, mas o Senhor determina seus passos. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que aquele dia poderá trazer. Essa é a palavra de Deus. Amém? Bom, essas são escrituras de Provérbios e eu vou continuar em Provérbios durante essa aula e falar um pouco do que basicamente eu e a Tina temos aprendido nesse último ano e meio sobre como tomar decisões, como buscar as decisões. E boa parte dessa aula também eu aprendi com um teólogo muito famoso, que é o Tim Keller, é um dos maiores teólogos da nossa geração. E eu venho estudando um pouco sobre esse assunto desde então. E Tim e eu passamos por muitos momentos de se vamos casar, se não vamos casar, quando vamos casar, se a gente consegue antecipar o casamento ou se a gente vai ter que adiar o casamento, se eu vou vir para Ribeirão Preto, se ela vai vir para São Paulo, se eu sou o homem certo para a vida dela, se ela é a mulher certa para a minha vida. E muitos desses planos são planos legais, morais, justos, que poderiam ser tomados, de certa forma, a qualquer resposta, a qualquer lado. Mas a gente vai ver através do livro de Provérbios que a gente tem algumas maneiras de aprender sobre como tomar as decisões. E a palavra hebraica para conselho, orientação ou direção, ela é uma palavra que tem a mesma origem da palavra corda. Eu não vou pronunciar, o Caio sabe mais de hebraico do que eu, então vou deixar para ele depois. Mas essas duas palavras, elas têm uma ligação na origem dela. Então, orientação, conselho e a palavra corda. E os navegadores, os marinheiros daquela época usavam muito corda para fazer a movimentação do navio. Se você estava a favor do vento, eles soltavam as cordas, as velas desciam e o barco ia. Se você estivesse ao contrário do vento, você puxava as cordas para a vela subir. Você tinha o esbordo, o bordo, para fazer a movimentação do navio. Então, as cordas eram muito usadas para navegação naquela época, para dar direção. E então, você chegaria no final, no seu destino, onde você quer. Então, como que a gente consegue ter essa orientação de Deus? Como a gente pode buscar essa orientação, esse direcionamento de Deus? Como nós, como humanos, fazemos para ser navegados por Deus? Né? E Deus, ele nos traz três formas em Provérbios. Primeiro, a orientação que Deus faz ou realiza em nossas vidas. Segundo, a que Deus nos dá ou nos oferece. E por terceiro, a que Deus comprou para nós. Então, eu vou começar nessa lista mesmo, nessa ordem, o que Deus faz ou realiza em nossas vidas. E tem duas formas que Deus faz e realiza na nossa vida. Uma é paradoxalmente,
e a outra de uma maneira não óbvia. Paradoxo, todo mundo sabe o que é? Por exemplo, quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? É um paradoxo. Se você escolhe um, você tem que justificar o outro. Se você escolhe o ovo, você tem que justificar de onde vem a galinha. Se escolhe a galinha, de onde vem o ovo. Então, isso é um paradoxo. São coisas, são ideias que se encontram e elas não fazem sentido juntos. Tá bom? Vocês podem pesquisar mais, é muito interessante falar de paradoxo, mas vamos seguir. Eu queria ler uma primeira escritura para vocês, que eu vou começar falando paradoxalmente. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. A gente pode trocar essa palavra apressado por impossível, e a gente pode trocar também a palavra elaborado para reflexivo, estratégico. Então, o que ele está dizendo? Se você é estratégico, se você faz bons planos, se você calcula, é reflexivo nas suas decisões, você é uma pessoa que faz bons planos. É uma pessoa que vai ter bons planos. Agora vamos olhar um outro provérbio. 16:33. A sorte é lançada no colo, mas a decisão vem do Senhor. A sorte lançada é mais ou menos como se eu pegasse aqui e jogasse uma moeda para o alto para decidir se é cara ou coroa. Eu posso jogar 25 moedas ao mesmo tempo. Isso é uma decisão minha. Mas o resultado de cada uma daquelas moedas é definido pelo Senhor. É decisão do Senhor. Então, a gente tem um paradoxo. Como é que a gente tem a decisão e planeja se Deus decide o nosso destino, decide o nosso estado? E para nós, como seres humanos, é muito complexo entender isso, porque a gente é limitado. Então, a gente precisa de alguém que seja ilimitado para trazer esse significado. Porque a gente pode pensar muitas vezes, não, as minhas decisões importam. Hoje eu vou acordar, eu vou fazer tantas coisas, porque lá no futuro isso vai ter um reflexo na minha vida. E eu começo a fazer. Ou ao mesmo tempo eu posso pensar, não, já está tudo determinado, não preciso fazer nada demais, já vai acontecer, está escrito já é parte do plano, né? Quem se importa com isso? Mas a gente vê através das escrituras, através de provérbios, que nós somos 100% livres e 100% determinados pela vontade de Deus. Isso é muito interessante. Agora vamos ver mais dois provérbios. Ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor tem a resposta da língua. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina seus passos. Isso é interessante demais como ele está trazendo através dessas figuras. Seus planos são seus, suas decisões são suas. Deus não te força a nada. Você é responsável por eles. Se você fizer algo ruim, algo mal, algo cruel, estúpido, mesquinho, infantil, terão consequências das suas escolhas. As pessoas vão te acusar do que você fizer de errado. Deus vai te acusar do que você fizer de errado. E Ele é um juiz justo. Ele está certo em fazer isso. Mas tudo que nós decidimos, tudo que nós fazemos é um reflexo das nossas decisões, do que a gente busca. E tudo que a gente decide e faz vai ser corrigido e consertado pelos planos de Deus. Os planos pertencem a vocês, suas decisões pertencem a vocês, e o plano de Deus caminha lado a lado por isso. 100% sua decisão, 100% determinado por Deus. Não sabemos como isso funciona exatamente, mas Deus faz isso acontecer. Está caminhando ao lado a lado, suas decisões e os planos de Deus. Não é 80% de um, 20% de outro, não é 30%, 70%, nem 50%. É 100% determinado, 100% livre sua escolha. A gente vai ver como que nós, como seres humanos, somos limitados com essa visão do que vem pela frente. Nós vamos ver, através da mitologia grega, a lenda de Édipo. Édipo é quem vence a esfinge. A esfinge é aquele ser com corpo de leão, cabeça de homem e asas de águia, né? Mas quero focar em outro ponto. Édipo, quando era criança, ele ouviu do oráculo da cidade de Delfos que ele ia matar o próprio pai e se casar com a própria mãe. E ele ficou louco com isso.
Então ele saiu, fugiu, ele fez todo o possível para se afastar daquele destino. Ele fez tudo que era possível. Mas no final, ele mata a própria mãe, ele mata o próprio pai e casa-se com a própria mãe. Ou seja, é uma visão de que tudo é determinado, tudo é feito e decidido para a sua vida. Não tem escolha. As escolhas dele nada tiveram a ver, nenhuma conexão com o futuro dele. Vamos olhar para algo mais recente. Vamos ver um outro ponto. Vocês conhecem essa trilogia, De Volta para o Futuro? Sim. É um filme muito bom, não sei quem não assistiu aqui, mas procura, é muito bom. O Doc Brown, que é o senhorzinho aqui do meio, ele cria o carro, ele desenvolve o carro. E numa das cenas, o Marty McFly, que é o personagem principal, ele pergunta sobre o futuro dele, né? Porque agora tem muitas possibilidades. Como vai ser? Como vai acontecer? E o Doc Brown responde: o futuro é tudo que você fizer. Então, faça algo de bom. Então, como eu disse, para o ser humano é muito difícil entender que essas duas coisas caminham juntos. Nesse ponto, ele está falando: você vai fazer o seu futuro. Tudo que você fizer vai ser a definição do que vai acontecer lá na frente. Né? Não tem ligação, seu destino não está escrito. E é muito complexo para a gente, de certa forma. E é de costume da nossa geração pensar principalmente dessa forma. E se você acha que você tem alguma dessas duas ideias, que é 100% determinado ou 100% livre, é quase impossível ter uma vida boa, irmãos. É quase impossível ter uma vida decente. Você provavelmente vai estar perdido nas ideias. Se eu acredito que é tudo determinado, provavelmente eu vou virar uma pessoa cínica, totalmente indiferente. Quem se importa? Está tudo escrito. Nada vai mudar. Por outro lado, se você acha que as suas decisões são o que bastam para o seu futuro, para a sua vida, e está feliz com isso, muito provavelmente você nem está pensando. Você não vai querer sair da sua cama de manhã. Porque o menor deslize que você cometer no seu dia, tudo vai ser estragado no seu futuro. Né? Quantas vezes eu estou no caminho para pegar o ônibus para o trabalho e eu esqueço alguma coisa em casa e eu fico naquela dualidade. Eu chego atrasado no trabalho, volto para pegar, ou eu vou para o trabalho e, por exemplo, esqueci a marmita, não como só quando eu voltar. Quem garante que as nossas decisões são o que define nosso futuro, né? Quantas decisões eu tomei errado na minha vida? Quantos de vocês já não olhou para trás e pensou: nossa, aquela decisão que eu tomei, meu Deus, não era para ter feito isso. Eu acredito que até meus 30 anos de idade, acho que 2/3 das minhas decisões foram erradas. Eu não sei qual é a minha porcentagem hoje, eu vou saber só no futuro, mas espero que seja melhor. Mas, olha a minha vida hoje. Eu vou casar com a mulher que eu amo, eu tenho um emprego que eu sou feliz, eu tenho amigos que têm me amado muito. Se eu errei mais do que eu acertei durante minha vida, então, minhas decisões me trouxeram até aqui, não sei se faz muito sentido. E é tão complexo que a Bíblia não mostra pra gente que as nossas decisões definem o nosso futuro, e nem que o nosso futuro está determinado já está determinado. Mas é Deus, na sua soberania, que mostra que somos 100% determinados por Ele e 100% livres para fazer nossas escolhas. Tudo que você decidir, tudo que você fizer, vai ser parte do plano de Deus, desde que você faça escolhas sábias, escolhas com qualidade, porque fazer planos corretos também faz parte do plano de Deus para a nossa vida. Não tomar decisões ruins faz parte do plano de Deus. Temos que buscar sabedoria. Nós podemos achar nas passagens da Bíblia essa sabedoria. Como tem sido os seus tempos com Deus? Como tem sido a sua vida com Deus? Quanto você tem se tornado íntimo de Deus? Porque Deus tem trabalhado com o seu reino. Vamos ter uma ideia de como funciona mais ou menos isso através da Bíblia. Em Atos 27, a gente não vai lá, mas quando Paulo está no barco indo para Roma, acontece uma tempestade, a tripulação fica apavorada, Paulo era um prisioneiro. Eles ficam tão atormentados que ao decorrer da viagem eles começam a jogar tudo que dava para fora do navio, o navio ficar mais leve e não ser tão abalado pela tempestade. Até que um ponto Deus fala através do anjo para Paulo que
todos aqueles que permanecerem no navio vão sobreviver. E Paulo tem essa informação, ele passa essa informação. Em um determinado momento, alguns tripulantes tentam fugir do navio. E Paulo vai até eles e fala: a menos que vocês fiquem no navio, vocês com certeza morrerão. Mas pensa como deve estar a cabeça das pessoas que estavam tentando fugir. Se eles sabem que eles vão sobreviver se ficar no navio, e sabem que a gente vai morrer se a gente sair do navio, por que eles se importam com isso? Por que ele fica só na dele, né? Isso é o que precisamos ser sábios nas tempestades, nas nossas tempestades. Paulo estava tranquilo, ele tomou suas próprias decisões, ele tomou a decisão de ser útil, de fazer a diferença. Ele poderia ter ficado no canto dele, mas vejam, Paulo foi 100% livre para tomar suas decisões e estava 100% nas mãos de Deus durante aquele momento. E isso é a orientação paradoxa que Deus faz nas nossas vidas. Vamos para a orientação não óbvia. Vamos olhar um próximo versículo em Provérbios. O Senhor tudo faz com um propósito, até os ímpios para o dia do castigo. E o que Deus está dizendo aqui? Que Ele não trabalha só nas pequenas partes, mas coisas ruins e más fazem parte do plano de Deus. E se você ler as escrituras passando, 16:1, 3:9, você pode pensar: Deus fez planos ruins, coisas ruins fazem parte do plano de Deus? Deus é o autor do mal? Marcos, você está louco? Mas calma, vamos ler. Provérbios 16:1. Ao homem pertencem os planos do coração. Provérbios 16:9. Em seu coração o homem planeja seu caminho. O mal é responsabilidade daquele que o faz. O malfeitor é quem determina o mal. Deus não faz o mal. Deus não obriga ninguém a fazer o mal. Deus só é capaz de fazer o bem. As pessoas decidem fazer o mal. E Deus vai trabalhar para anular e reescrever todo esse mal, mesmo que seja somente como uma finalidade na sua vida, mesmo que seja somente no fim. E nós temos um texto perfeito para falar sobre esse ponto. Vocês lembram da história de José? Ele tinha muitos irmãos, filho de Jacó. Jacó não estava sendo um bom pai, estava favorecendo somente a um filho, estava criando uma pessoa, e José poderia se tornar uma pessoa mimada por esse favoritismo, poderia se tornar uma pessoa cruel, mesquinha, superficial. Os seus irmãos começaram a ter pensamentos assassinos por causa desse favoritismo. Eles se tornaram agressores, e por causa de um sistema familiar totalmente errado. José foi jogado no poço, foi vendido para viajantes como escravo. No Egito ele foi vendido como escravo, foi acusado de estupro, foi jogado na prisão, esquecido por aqueles a quem ele ajudou. Ficou anos e anos passando por essas coisas ruins, sem uma resposta clara de Deus. Deus parecia ausente. Ano após ano, dor, sofrimento, escravidão, injustiça, grito, fuga, choro, tudo estava dando errado. E depois de anos se tornou óbvio para que José estava sendo preparado. José se tornou um homem de grandeza, um homem de extrema confiança e responsável. E sua família foi curada completamente, psicologicamente, emocionalmente, tudo por causa das coisas ruins que foram acontecendo. E somente no fim. E José fala uma frase em Gênesis 50:20, que é um resumo das coisas que a gente leu até agora. Ele fala assim: vocês fizeram para o mal, mas Deus faz para o bem. Vocês fizeram para o mal, mas Deus faz para o bem. Nós somos capazes de fazer o mal, Deus não. Qual é o significado disso, então? Não importa o quanto Deus pareça estar ausente, nunca ache que Deus não está trabalhando na sua vida. E não importa o quanto você é uma pessoa incrível, irmãos, nunca ache que você vai ser capaz de saber o que Deus está fazendo para você na sua vida. Não ache que você vai chegar na sua oração e falar: Deus, eu
tenho somente até sábado, por favor, me manda uma carta com as coisas que eu tenho que fazer, porque eu quero seguir o seu caminho com exatidão. Não vai dar certo. Deus, Ele trabalha de uma maneira não óbvia, mas sim, Deus trabalha. E esse foi o primeiro ponto sobre a orientação de Deus. E vemos como é muito importante, porque a gente precisa de orientação, a gente precisa tomar decisões. Você está muitas vezes no meio de situações e você tem ficado parado, seu barco está ancorado. Você se torna uma pessoa que não é navegável por Deus. Mas então a gente continua buscando isso. Nós vimos nesse primeiro ponto. Então a primeira coisa que precisamos é de sabedoria. Uma vida sábia, não surtar, não ficar paralisado, se tornar uma pessoa calma em meio às tempestades. Como Paulo tomou decisões decentes em meio à tempestade. Sua intimidade com Deus, sua busca por Deus é muito importante. Talvez suas decisões possam vir a salvar o dia, mas de Paulo fizeram. Segundo, como que Deus nos dá orientação, ou fornece? Nós temos dois princípios que a gente pode pensar através das Escrituras. O primeiro princípio é pagar o preço pela orientação, e o segundo é desenvolver sua sabedoria para essa orientação. Muitas vezes a gente está no meio do caminho, numa encruzilhada, pensando: eu vou para a direita, eu vou para a esquerda, eu continuo seguindo reto. O que eu vou saber? Eu preciso dessa orientação, preciso desse direcionamento. E muitas vezes nós temos que pagar um preço por essa sabedoria. Vamos lá para Provérbios 16:3. Diz assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Provavelmente você leu essa escritura e pensou: nossa, que incrível. Mas será que você realmente entendeu essa escritura? Provérbios é aquele chocolate caro que você compra uma vez por ano. Você pega um pedacinho, põe na boca, você tem até medo de mastigar. Você fica deliciando aquele chocolate por um tempo. E Provérbios é isso. Você precisa apreciar, deixar dissolver na sua boca lentamente. Precisa muitas vezes de meditação, precisa pensar sobre e até buscar comentários sobre Provérbios. E normalmente ele se mostra ao contrário de que a maioria das pessoas pensam. Consagrem ao Senhor. Deus, eu dou isso aqui para você fazer, Pai. E as pessoas pensam: pronto, agora é só esperar o twin e a mágica vem e tudo o que você queria vai se realizar. Isso é mágica, não é Deus. E isso é o que a maioria das pessoas pensam, Entregar tudo que você faz a Deus, se tornar uma pessoa cada vez mais e mais capacitada de fazer bons planos. E consagrar tem o significado de literalmente entregar tudo a Deus, de colocar tudo sobre Deus. É como se você entregasse a si mesmo a Deus. Confiar incondicionalmente, ser radical na sua confiança. E aos poucos você vai trazendo isso como sabedoria para a sua vida. E consequentemente você faz planos de sucesso. Planos de acordo com o que Deus é, com o que você é no reino. Por que eu falo de pagar o preço então? Eu não estou falando que pagar o preço você mereça orientação. Estou dizendo que pagar o preço quer dizer que você vai receber a orientação. Só para me ficar mais claro. Se eu peço para um amigo orientação ou um conselho, eu vou ouvir o que ele tem para dizer e eu vou calcular na minha vida se eu quero seguir aquilo ou não. É uma decisão minha. Agora, se eu peço ajuda a um profissional que vai me ajudar profissionalmente e eu pago por um conselho ou por uma orientação, ainda assim é minha decisão ouvir, querer aplicar aquilo ou não. Por mais que seja mais comum eu aceitar aquilo. Mas com Deus, nós não vamos pedir conselhos para Deus. Nós não vamos lá pedir uma orientação dúbia. Nós vamos pedir pela sua vontade. E isso não é negociável. Nós temos que pedir pela vontade por Deus. E Deus coloca um preço, uma taxa altíssima sobre esse pedido, que é o nosso abandono. O abandono de nós mesmos.
entregar tudo nas mãos de Deus. Não adianta entregar de pouquinho em pouquinho, ou falar da boca para fora: Deus, eu confio em você. Nós devemos falar: Deus, que seja feita a sua vontade. Seja tirar isso de mim, seja me colocar no caminho disso. Seja o que você escolher. Tem um pastor do século XIX chamado John Newton. Ele diz: o que o Senhor quiser, quando o Senhor quiser, como o Senhor quiser. Esse deve ser o nosso pedido para Deus. Esse é pagar o preço. Consagrar a Deus tem a ver com a sua vontade e não com o seu conselho. Temos que falar daqui para frente: Deus, vai obedecer tudo que o Senhor mandar, eu entendendo ou não. Vou colocar tudo nas suas mãos, incondicionalmente. O Senhor pode determinar tudo que for para mim e eu vou concordar totalmente com o que vier. Obedecendo incondicionalmente, confiando incondicionalmente, consagrando tudo a Deus. Então sim, você vai se tornar uma pessoa que cada vez mais faz planos de sucesso. E não é um crescimento de uma noite para outra. São coisas que você vai levar ao longo do tempo da sua vida. Pessoas sábias fazem planos inteligentes. Planos inteligentes levam ao sucesso. E quando eu era mais novo, eu perguntava para mim: Deus, você é todo poderoso. Por que você não resolve essas questões? Por que você não resolveu essas questões da Bíblia com mais rapidez, né? Você poderia simplesmente ter mandado um anjo lá no almoço de domingo de Jacó, ou você mesmo na sua glória chegar lá e falar: Jacó, você está ficando muito mimado, vamos parar com isso, você precisa... José, você está ficando muito mimado, vamos parar com isso, está desrespeitando seus irmãos, você tem que ser responsável, tem que ser respeitoso, eles são mais velhos que você. Jacó, você está destruindo seu sistema familiar, você tem 12 filhos, não é um só. Você pode melhorar isso aí, a comunicação com os outros 12. E você e seus 11 marmanjos, querendo matar uma criança, vocês estão de brincadeira comigo, né? Vamos pensar, ainda mais vai vir uma fome terrível, vocês precisam se preparar para isso, né? Vocês precisam se tornar mais sábios nas coisas. Pronto, sem sofrimento, 20 minutinhos no máximo. Mas isso é a novela da Globo, galera. Na realidade, você nunca, de forma alguma, vai se tornar uma pessoa mais sábia, mais inteligente, só sendo falado, né? Porque senão seria muito fácil convidar as pessoas na rua para conhecer Jesus. Falar: ô, seu pecador. E a pessoa: não, eu preciso de Jesus. Mas não é isso que acontece. A gente convida as pessoas para conhecerem a Jesus. E através da palavra do Deus vivo, aquela palavra vai entrando no coração da pessoa. Você vai mostrando os pontos que ela precisa mudar constantemente. E a palavra de Deus vai transformar. É mais ou menos como a sua mãe fazia com você quando você era pequeno. Quando você fazia alguma besteira, ela pegava no seu ouvido e te levava até onde você fez a besteira e falava: olha o que você fez. É isso que Deus quer. É isso que Deus nos mostra através das Escrituras. Que a gente precisa ver para a gente se transformar. E para nós é difícil muitas vezes entender esse amor de Deus. Para nós é muito difícil compreender que Deus nos ama. E está escrito na Bíblia que Deus nos ama. E mesmo assim a gente luta muitas vezes para entender realmente esse amor. Para ver com os olhos com clareza que Deus nos ama. Muitas vezes fazemos um bem me quer, mal me quer com as coisas de Deus. Se recebemos algo que não queríamos da vontade de Deus, a gente pega a pétalazinha e fala: ah, Deus não me quer. Quando a gente recebe uma coisa boa que a gente quer, não, Deus me quer. E a gente vai fazendo isso com a nossa vida. Vai decidindo se Deus ama ou não ama a gente, baseado no que a gente vem recebendo. Né? Mas você precisa entender de uma vez por todas e passar a confiar nesse amor. Deus te ama. Você pode confiar em Deus. Assim você vai se tornar também cada vez mais uma pessoa sábia, uma pessoa que faz boas escolhas, uma pessoa de atenção e com mais entendimento. Com o tempo, entendendo o amor de Deus, você verá que os seus planos fazem parte dos planos de Deus. Pagando o preço, você se torna cada vez mais uma pessoa que coloca os seus planos na mão de Deus, consagrando tudo a Ele. Você precisa estar se enchendo com a palavra de Deus, lendo a Bíblia constantemente, tendo tempo com os irmãos, vivendo sua vida como discípulo. Você vai parar de criar planos em uma linha reta
vai começar a criar planos em uma linha pontilhada, onde nessas aberturas você vai colocando a vontade de Deus, através das Escrituras, que você vai aprendendo cada vez mais com Deus. Consagre a sua vida a Deus. Quanto mais você se encher de Deus, mais você vai se tornar uma pessoa que faz bons planos. Vamos olhar em Provérbios 11:3. A integridade dos justos o guia, mas a falsidade dos infiéis o destrói. Deus guia pessoas justas, eu acho que isso é meio óbvio. Mas ele estava falando mais claramente para quem que lhe dá essa orientação. Pessoas honestas são, e não é pessoas honestas no ponto mentira, mas pessoas honestas sobre a sua vida, sobre as suas dificuldades, sobre os seus momentos. Essas pessoas são mais direcionadas por Deus, porque elas são honestas em buscar aquilo que elas realmente precisam. Elas não ficam tendenciosas ao que elas querem, mas sim à vontade de Deus. No próximo versículo 12:15, os planos de justos são retos, mas o conselho dos ímpios é enganoso. Seus planos são retos, faça isso constantemente. Seja honesto na sua vida. Seja honesto com as suas dificuldades, com as suas decisões que você precisa. Coloque tudo na mão de Deus. Pague o preço. E ao decorrer dos anos, você verá que cada vez mais e mais você se tornará uma pessoa que entenderá o verdadeiro amor de Deus pela sua vida e é uma pessoa que faz planos de sucesso. Quando isso acontecer, você vai ficar mais sábio, mais inteligente, mais justo, mais confiante, mais proporcional. E você vai ver os seus planos ficarem cada vez mais ousados e mais voltados para Deus. Por exemplo, Tina e eu nos amamos. E está tudo bem sobre isso, né? Mas se a gente começasse a nos amar mais um ao outro, mais a nós mesmos do que a Deus, muito provavelmente a gente começaria a criar metas estúpidas, metas bobas, metas destrutivas para o nosso relacionamento. Colocar Deus em primeiro lugar é algo que transforma as suas decisões, os seus planejamentos. Precisamos nos tornar cada vez mais sábios para tomar as decisões que vierem. Cada vez fomos melhores preparados, mais capacitados. Irmão, não tem outro caminho, só existe um caminho. O caminho da verdade. Não temos outra direção. Nós precisamos de uma vida espiritual, uma vida bíblica justa. Mais 2 versículos. O caminho do insensato parece justo, mas o sábio ouve conselhos. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. E é assim que Deus tem nos direcionado também, essa orientação. Entregar tudo nas mãos de Deus, cada vez se tornar uma pessoa mais sábia. Nossa humildade é super relevante para as nossas decisões. Trazer pessoas sábias para perto de nós, para a gente saber se a gente está seguindo um caminho bom. Você também vai ganhar mais opções. Não vira um tolo. Pare de acreditar que você sabe de tudo, você não sabe de tudo. E, principalmente, é o amor de Deus que aproxima essas pessoas de você e faz com que elas te deem conselhos com mais sabedoria também. Essas pessoas fazem muito bem para a sua vida espiritual. Procure pessoas que fazem muito bem para a sua vida espiritual. Tina e eu, em alguns momentos, fomos presos em algumas decisões que a gente precisava tomar. Falando no próximo passo, qual é o próximo passo? Nós tivemos tempos com muitas pessoas e a maioria falava: vocês precisam dar o próximo passo de fé. Vocês precisam tomar uma decisão. A gente saía louco disso, porque isso foi repetido muitas e muitas vezes. E a gente vai ver também que no Antigo Testamento tinha uma forma de buscar a vontade de Deus, que era um peitoral de pedra que os sumos sacerdotes usavam, chamado Urim e Tumim. A gente não sabe exatamente como ele funciona. Vocês podem procurar na internet, vão ter várias possibilidades de como isso acontecia. Mas basicamente uma pessoa ia até o sumo sacerdote e fazia um pedido, basicamente de sim ou não, sobre a vontade de Deus. Você vai poder ver algumas das escrituras que falam sobre isso, Números 27, 1 Samuel 28, Esdras 2, tem outras escrituras também, mas eu só coloquei essa. E a gente vê Davi fazendo isso. Quando Davi está fugindo de Saul,
ele está correndo, ele chama o sacerdote para trazer o peitoral, e ele faz uma pergunta sobre a vontade de Deus. Deus, se eu for para aquela cidade e me esconder lá, o povo vai me entregar para Saul? E ele responde, sim, vai. E eu leio essa escritura e eu penso, Deus, é disso que eu quero, é isso que eu quero para a minha vida. Eu pergunto, você responde, tá bom, não preciso de mais nada. É essa vontade, é essa as minhas decisões que eu quero daqui para frente. Eu falo alguma coisa e você responde sim ou não. Mas a gente não vê isso no Novo Testamento, irmãos. A gente vê, não tem novamente essa situação. Porque Deus não faz isso frequentemente. E você pode até estar se perguntando por quê. Por que Deus não faz isso? Eu me pergunto por quê. Eu fiquei anos perguntando por quê. E muitas vezes a gente cria o nosso próprio urim e tumim emocional na nossa vida. Eu estou em paz sobre isso, eu não estou em paz sobre aquilo, eu vou orar sobre esse ponto, depois da oração, se eu estiver bem, eu faço, se eu não estiver bem, eu faço. Vamos tomar uma decisão, vamos tomar outra. Mas Davi não precisou tomar decisão nenhuma. Deus simplesmente falou para ele e ele não precisou de sabedoria, ele não precisou tomar nenhuma decisão. Foi totalmente sem esforço. Não precisou descobrir nada. E, aliás, irmãos, eu não estou falando para vocês não seguirem os seus sentimentos, tá? Não confiarem neles. Mas, muitas vezes, a gente vai se sentir bem com algo, falar, eu estou em paz com isso, e seguir. Muitas vezes eu falar, não estou em paz com isso, e não seguir. E está tudo bem. Tomar atitudes emocionais, muitas vezes, vai nos fazer mal. Mas se você souber como usar o seu próprio sentimento a seu favor, buscando irmãos, buscando a família espiritual, mostrando e sendo vulnerável sobre os seus sentimentos, com certeza vai ser muito útil para a sua caminhada. Não ignore os sentimentos. Mas imagina, por exemplo, Jesus criando o seu próprio urim e tumim espiritual. Como louco seria isso? Preciso descobrir a vontade de Deus. Eu vou para a cruz, eu estou em paz com isso? Será que eu morro por essas pessoas que não merecem? E quem é que ia estar em paz indo para a cruz, morrendo injustamente? Ninguém. Por que Deus deixou Jesus ir, então? Por que Deus permitiu que ele fosse? Deus também não ia estar em paz vendo seu filho amado morrendo por uma pessoa que recusa ele diariamente, que busca o pecado e a própria vontade mais do que busca Deus. Mas, com certeza ele não estava em paz. Mas Jesus fez isso por você. Jesus tomou essa decisão para que a gente pudesse ter uma chance de lutar e vencer o pecado nas nossas vidas. Pode ser até um pouco difícil olhar por essa perspectiva. Então, vou tentar contextualizar um pouco essa decisão de Jesus. Imagina a Carolzinha, com seus 4 anos de idade, indo na Elis, chegando lá falando, mamãe, posso brincar na rua com meus amiguinhos? Aí a Elis pensa, tá bom, pode, mas quando eu te chamar, é para entrar. E brinca aqui na porta, tá bom? Tá bom. Aí, imagina 16 anos depois, Carol na faculdade de arquitetura, ela olha para fora da sala e liga para a mãe dela, mamãe, tem um pessoal jogando vôlei aqui, parece que tá super divertido, tem meus amigos ali também, eu posso ir? E aí eles param e pensam, falam, garota, o que tem de errado com você? É você que está aí, a decisão é sua, você que precisa saber o que você vai fazer, eu não conheço ninguém que está aí. Aí a Carol responde, não, mas eu quero que você decida por mim. Menina, me deixa. E é isso que acontece muitas vezes, irmãos. Muitos pais querem ter um domínio emocional, muitas vezes querem controlar seus filhos por muitos e muitos anos, principalmente psicologicamente. Mas Deus não é um pai assim. Deus quer que você tome suas próprias decisões. Deus quer que você seja o mais parecido possível com Ele. Como Jesus decidiu dar a sua vida na cruz por nós. Que você possa tomar as suas decisões também. Que você possa dar os seus próximos passos. Deus não quer que você fique ancorado. Deus não vai tomar essas decisões por você. Aonde eu vou servir na igreja. O que eu posso fazer. Como estão meus tempos. Hoje eu não acordei bem, eu não vou no culto. Deve ser Deus falando para mim isso. Não é.
nós podemos fazer nossa vida cada vez mais baseados nas nossas decisões e aguardando os planos de Deus. Deus não quer tomar decisões para você. Eu fico pensando, será que Deus me chamou para vir para Ribeirão? Deus me chamou para estar aqui? E a minha resposta sincera é não acho. Deus tem me mostrado aqui as mesmas coisas que Ele me mostrava em São Paulo. Tem muito trabalho para fazer, seja aqui, seja lá. Eu quero ser usado, eu quero uma oportunidade de falar de Deus nessa cidade, de crescer aqui. Mas eu não acho que Deus falou, não, Marcos, você vai para lá. Ou você vai ficar aqui. Foi uma decisão e uma oportunidade que apareceu na minha vida. E eu tomei a decisão de mim. E eu vejo que Deus aqui tem me mostrado que há muitos motivos para mim ficar e sonhar cada vez mais com essa cidade, cada vez mais com esse circo. E eu tenho ficado cada vez mais animado com essa intimidade com Deus. Eu estava em paz? Com certeza não. Tive medo, foi difícil. A Tina e muitos irmãos viram isso ao decorrer dos meus dias aqui. Mas eu pude entender que a orientação de Deus é muito mais sobre o que Ele faz na minha vida do que a orientação que Ele me dá. Né? Eu precisei tomar uma decisão. Consagre tudo ao Senhor. Tudo que você faz. E seus planos serão bem-sucedidos. Entendemos que temos que confiar incondicionalmente, radicalmente, colocar tudo nas mãos de Deus, fazer planos sábios, e assim você vai se desenvolvendo mais e mais uma pessoa que faz planos de sucesso. Amém? Amém. Então a gente busca isso, né? Consagrar tem um sentido absoluto, que você vai colocar tudo nas mãos de Deus, tudo. Mas quem é que faz isso aqui, irmão? Quem é que coloca tudo na mão de Deus? Quem é que consagra tudo da sua vida nas mãos de Deus? A palavra consagrar ela é realmente absoluta. Quem faz isso aqui? Eu não acredito que ninguém faça isso aqui. Eu absolutamente também não faço isso. Então a gente precisa entender que a gente não é elegível para esse tipo de orientação. Nós não somos pessoas que colocam tudo nas mãos de Deus constantemente. Nós vemos quando os filhos de Israel estavam sendo liberados do Egito. Você pode ler isso em Êxodo 13. Deus os guiava pelo deserto. De manhã ele era como uma nuvem e à noite como um pilar de fogo. Se a nuvem ou o pilar se movia, eles se moviam atrás. Se a nuvem ou o pilar ficavam dias e dias parados, eles acampavam por dias e dias até voltar a se mexer. A presença de Deus os guiava. Ela estava constante ali. E eles não pagaram preço algum por essa orientação. Eles não mereciam aquela orientação. Eles não tiveram compromisso com Deus. Mas de alguma forma, o sistema sacrificial da época apontava que aquilo estava sendo pago. Mas quem é que realmente pagou esse preço? Quem é que é o orientador supremo? Quem vocês acham que realmente pagou o preço por aquela orientação? Uma última ilustração sobre navegação. Quando Jesus estava no barco com os discípulos, veio uma tempestade muito forte e os discípulos começaram a ficar extremamente assustados, apavorados. Jesus estava dormindo, estava sem navegação, sem orientação ali. Eles estavam teoricamente sozinhos. E eles ficam tão apavorados que eles perguntam: Jesus, você não se importa que morramos? E Jesus levanta, bem calmo, tranquilo. Pergunta: cadê a fé de vocês? Né? Onde está a sua fé? E é engraçado que Jesus é sempre muito carinhoso com as pessoas. Ele é sempre muito perspicaz com as pessoas. E eu tenho um motivo que eu acho por que ele é perspicaz. Deixa eu só contextualizar. Algumas semanas atrás eu tive uma briga com a minha irmã mais velha, pelo WhatsApp. Porque ela veio falar alguns passos para mim que eu não gostei, eu me senti julgado, eu me senti acusado. Por mais que ela quisesse me ajudar, eu não me senti bem. E no final ela veio falar o quanto ela me amava, e eu dei a entender que não parecia que ela me amava tanto assim pelas coisas que ela estava me falando. Né? E ela falou:
cara, você não sabe o quanto eu te amo, o quanto eu me sacrifiquei por você, o quanto eu estou fazendo as coisas por você. Eu acho que muitos de vocês, ou já falaram para os seus pais, nossa, pai, mães, vocês não me amam, né? Ou vocês que são pais já ouviram dos próprios filhos isso nos momentos de dificuldade. Quanto isso é doloroso de ouvir, né? Imagina Jesus no barco ouvindo: Jesus, você não se importa que morramos? E eu fico imaginando, irmãos, quando os discípulos falam para Jesus: vocês não se importam? Você não se importa que morramos? Eu fico imaginando ele na cabeça de Jesus a resposta que ele dá para eles de uma maneira mais espiritual, no sentido: e vocês não se importam que eu morra? Vocês estão passando por essa tempestade que uma hora acaba. Eu vou passar por uma tempestade cósmica, uma tempestade da ira de Deus, da justiça eterna. E nós, como os seres humanos, não merecem o que eu estou fazendo. Mas mesmo assim, eu vou fazer por vocês. Nós merecíamos ser abandonados. E Jesus continua na minha cabeça pensando: eu vou passar pela tempestade sozinho, sem navegação, sem orientação, colocando minha própria cabeça nisso. E vou fazer isso por vocês, sem navegação, sem orientação, porque o Pai vai me abandonar. Eu sou a única pessoa na história que entregou tudo, 100% a Deus. Me comprometi 100% com o Pai. E mesmo assim, Ele vai me abandonar. Mas vocês vão ver, essa tempestade acaba. E mesmo assim, mesmo nas nossas tempestades, Jesus garante em toda a sua palavra, na palavra de Deus vivo, que Ele nunca vai abandonar a gente nas nossas tempestades. Ele sempre vai estar conosco. Ele te conta isso. A palavra de Deus te garante isso. Quantas vezes estamos lutando com nossos pecados, criando nossos ídolos, evitando servidão, nos afastando de Deus e olhando para Jesus e falando: você não se importa que eu morra? Quantos de nós temos feito isso? Será que sua vida como discípulo, sua servidão, honra o que Jesus fez naquela cruz por nós? Ou você, como o Caio tem falado nas últimas semanas, está se escondendo atrás dos seus ídolos, se escondendo atrás do seu eu mesmo, do seu comodismo? Como está a sua servidão? Você está se sentindo bem com um pouco que você tem feito? Ou você tem dado o seu melhor para Deus? Quando você vai entender realmente que a entrega de Cristo deve nos fazer tomar decisões de consagrar tudo a Ele, se tornar uma pessoa que faz decisões e planos sábios, uma pessoa que vai tomar decisões para a vida inteira, uma vida com Deus. Quem é que está navegando seu barco hoje, irmão? Vamos lá. Senhor meu Deus, Pai amado, Pai eterno, obrigado por mais um dia, Senhor. Obrigado, Pai, por podermos estar reunidos aqui essa manhã, aprendendo mais sobre o Senhor, aprendendo como estar mais próximo do Senhor, como sermos direcionados e orientados pelo Senhor em nossas vidas, Pai. Como nós precisamos tomar decisões sábias, decisões que o Senhor espera de nós, por tudo aquilo que o Senhor nos entregou, Pai. Muito obrigado pelo seu amor e muito obrigado por não nos deixar sozinhos em meio às nossas tempestades, Pai. Que nós possamos fazer um caminho correto até o final das nossas vidas e que a gente possa parar e ancorar nosso barquinho na vida eterna. Obrigado por essa manhã, cuide do dia de todo mundo aqui, uma ótima semana a todos e em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém.